Depois do registro da criação, nós temos 4 episódios de desgraça. Depois da manifestação da bondade, da graça e da vida, temos 4 histórias trágicas de desgraça e de decadência. E é interessante como essas 4 narrativas são contadas. Há um padrão, e o padrão é o seguinte: a descrição do pecado, na sequência, um discurso de Deus, depois a manifestação do castigo, e por fim, a manifestação da bondade e da graça de Deus. Então são 4 coisas que acontecem nessa sequência. Olha que interessante. Veja no episódio da queda do capítulo 3 de Gênesis. Adão e Eva caem em tentação e ali é descrito como isso aconteceu. Então a descrição do pecado. Depois o que temos? A fala de Deus. Deus fala. E quando Deus fala, ele traz o juízo sobre o pecado. Por fim, a manifestação da graça, quando ele promete que um descendente de mulher travaria uma batalha contra essa serpente. O descendente de mulher pisaria a cabeça da serpente. É a profecia a respeito da vida de Cristo. É o elemento da graça. Na sequência, Caim matou Abel. É a segunda história trágica. Descrição do pecado. A inveja que levou Caim a matar seu irmão Abel. Primeiro assassinato. Deus fala, não fala? Aí Deus fala. E quando Deus fala, ele traz o juízo sobre o pecado de Caim. Mas Caim não fica sem a graça de Deus. Aquele sinal que Deus coloca em Caim não é um sinal de maldição, é um sinal de preservação da sua vida, para que ninguém venha lhe fazer mal, ser vingativo. Depois, a humanidade pecou e se distanciou de Deus absurdamente. Chegou ao ponto de ter apenas um único justo, que era o Noé. Então, descrição da pecaminosidade. Deus fala. E na fala de Deus temos o juízo. É o dilúvio que se avizinha. Mas o elemento da graça, esse Noé, que é chamado para construir uma arca, para preservação da humanidade. E por fim dessa história temos o arco-íris, que é um sinal da graça de Deus. Entramos na 4ª história, que é a de Babel. Descrição do pecado. Todo tipo de arrogância, presunção, isso despertou o justo juízo de Deus. E Deus fala trazendo juízo. Desçamos e confundamos as suas línguas. E é um juízo que se abate sobre as nações. A partir daí, as nações estão debaixo dessa maldição, uma espécie de inimizade, estranhamento. Já o fator da própria língua causando diferença entre uns e outros. Separação, criando muros e barreiras. E há uma maldição, então, sobre as nações. Gênesis capítulo 11. Chegamos nessa 4ª história de Babel. Temos esses 3 elementos. Descrição do pecado, a fala de Deus, comunicação do juízo. E você se pergunta, cadê o elemento da graça? Termina a história de Babel falando de uma genealogia aí, né? Que aponta para quem? Abraão. A escolha de Abraão é o elemento da graça de Deus em favor da reversão da maldição sobre as nações. Deus, quando chamou Abraão, não chamou Abraão em detrimento das demais nações, dos demais povos. Ele disse, eu te abençoarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É a cura, é o remédio, e é através de um descendente de Abraão, em especial nosso Senhor Jesus Cristo. Ele será o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o grande Salvador, o grande Redentor. Mas dentro do livro de Gênesis, nós já vemos Deus abençoando Abraão e através de Abraão abençoando muitos outros povos. Você vai acompanhar isso. Abraão salva outros povos, intercede por outros povos. Agora, 14 capítulos são dedicados a José, porque ninguém mais do que José será, no livro de Gênesis, bênção para aquele Egito, que de repente será salvo por intermédio de José, e por intermédio de José, as nações em derredor serão beneficiadas da grande fome que veio e que se abateu sobre todo o mundo naquela época.